tradição esotérica, com o estudo do Evangelho de Filipe. Mas, antes disso, nós vamos rever as fundações da tradição esotérica cristã, que são as mesmas fundações de todas as grandes tradições espirituais. Então, vejamos. Essas questões fundamentais foram formuladas na Grécia Antiga com perguntas. Quem sou eu? O que estou fazendo nesse lugar? De onde vim e para onde vou? E qual é a regra do jogo dessa jornada? Então, vamos investigar esses pontos. Quem sou eu? Eu sou Raul? Não. O verdadeiro eu não é o corpo. Quando alguém nos pergunta quem é você, a gente tem a tendência de bater no peito, indicando que o eu que vai falar é esse corpo aqui. O verdadeiro eu não é esse corpo. O verdadeiro eu não é a personalidade, um Raul que nasceu em tal lugar, em tal ano, há muito tempo atrás, e estudou aqui, em tais lugares, trabalhou aqui, pá, pá, pá. Não, isso é a personalidade, que é a persona, que é aquele ator no teatro da vida que está servindo como um veículo para a expressão do eu que está no interior. Então, as pessoas que estão um pouco mais adiantadas dizem: o ser humano tem um corpo e uma alma. Vocês concordam com isso, que o ser humano tem um corpo e uma alma? Pois olha, eu não concordo. Eu não tenho uma alma. Eu não tenho uma alma. Eu sou a alma. Então, vocês estão vendo no primeiro passo que nós damos nessa repassagem desses fundamentos, nós verificamos uma coisa que nós não estávamos muito seguros. Nós não somos o corpo, nós temos um corpo que usamos no mundo. Nós somos uma expressão divina. O divino, que nós chamamos de Deus, a fonte, o incognoscível, por não ser conhecido, ser esse todo, que nós somos incapazes de imaginar o que é esse todo, o que é essa fonte de tudo aquilo que existe. Então, nós somos uma expressão desse divino, mas o divino está em planos extremamente sutis. E nós estamos em planos tremendamente densos. Então, aquilo que nós chamamos do eu, a alma, na verdade, é uma unidade de consciência. Meu Deus do céu, uma unidade de consciência. A gente ouve tanto falar em expansão de consciência. A vida espiritual é exatamente isso, a expansão de consciência. Então, a nossa alma, na verdade, é uma expressão de consciência que Blavatsky, em A Doutrina Secreta, sugere que o ser humano tem 3 almas. Na verdade, não são 3 almas. É uma alma só que passa por 3 grandes etapas. A primeira etapa da alma, que é
Blavatsky chama até de alma animal, kamamanas, são as nossas emoções orientadas pela mente. Então, a primeira etapa do ser humano no seu processo evolutivo é a alma no nível de kamamanas, num nível muito primitivo. Aí, com o passar do tempo, a alma vai progredindo e vai expandindo a consciência até alcançar um nível de alma humana. Então, ela está agora expressando mais o pensamento e evoluiu bastante, mas ainda tem muito chão, muita estrada pela frente até alcançar o nível do que Blavatsky chama de terceira alma, a alma espiritual, que Buddhi Manas. Então, vocês estão vendo aqui que Manas, a mente, é mencionada nos 3 níveis de expressão de consciência da alma, da evolução da alma. A mente é o fator fundamental na evolução humana. Então, é por meio da mente que nós transcendemos a mente, porque Blavatsky também diz que a mente é assassina do real. O discípulo deve assassinar a assassina. Mas não é. É impossível para nós assassinarmos a mente. O que ela está dizendo é transcendermos a mente usual, a mente concreta, que nos traz de volta, que nos prende ao mundo das formas, ao mundo dos conceitos, ao mundo material que nós conhecemos. Porque a nossa meta evolutiva é transcender esses conceitos materiais que nos prendem a esse mundo. Então, resumindo, então, nós somos uma unidade de consciência que é referida como sendo alma, e essa unidade de consciência é o caminho para nos levar à expressão plena daquilo que nós somos como essência última, uma expressão divina, uma expressão de Deus, ou melhor, uma expressão do Filho de Deus. Na tradição cristã, fala-se muito em Jesus como sendo o Filho de Deus. Isso é o que a Igreja nos passou. Na verdade, Jesus é o exemplo daquele que expressou plenamente a natureza do Cristo interior em todos os seres. Cristo está no interior de cada um de nós, mas na maior parte dos indivíduos, Cristo, a natureza crística ainda não despertou inteiramente. Então, o nosso propósito, a nossa meta nesse mundo é despertarmos o Cristo interior e manifestá-lo em nossa vida diária. Então, o segundo ponto, o que estou fazendo nesse lugar? Bom, nós já falamos, o todo, Deus, a fonte de tudo que existe, aqueles grandes sábios que expandiram a consciência e começam a conhecer as coisas internas do processo da manifestação e processo evolutivo, dizem que a fonte de tudo que existe, o incognoscível que nós chamamos de Deus, se manifesta de tempos em tempos. Períodos
incomensuravelmente longos de manifestação, seguidos de um período equivalente de retração, de descanso, e isso ao longo de todas as eternidades. Então, o todo, a fonte, manifesta o espiritual por meio do material. Qual é o propósito disso? Um dia, quando nós expandirmos a consciência suficientemente, viremos a saber um pouco mais sobre isso. Agora, aqueles que orientam a nossa vida espiritual sugerem que o objetivo da manifestação é a evolução das formas e da consciência. Então, evolução das formas. Os antropólogos sugerem que o homem primitivo era um brutamontes que realmente nós teríamos medo se encontrássemos na rua um dos nossos antecessores. E com o passar dos milênios, de alguns milhões de anos, a forma humana, inclusive, foi se refinando e agora é aquilo que nós conhecemos e que nós vemos alguns exemplos muito representativos aqui na nossa tela. Mas isso é a evolução da forma, mas o mais importante é a evolução da consciência, de estarmos conscientes de nós aceitamos que nós somos uma expressão divina, uma expressão de Cristo, mas temos dificuldade realmente de entender o que isso significa. E isso é a nossa meta. Vivenciarmos aquilo que nós somos interiormente, mas que no momento a gente tem um conhecimento intelectivo, mas não temos uma plena experiência vivencial do que é expressar a nossa natureza divina, Cristo em nós, esperança de glória. E esse processo da manifestação, no qual a nossa alma, aquilo que nós somos, vai passar pelos 3 grandes estágios: a alma animal, a alma humana, a alma espiritual ou divina, e isso aí ao longo de muito tempo. Vamos ter uma ideia disso. Os cientistas dizem que, no ano de 2015, a idade média do ser humano era cerca de 70 anos, indo desde quase 80 entre os japoneses a menos de 50, até algo como 30 e poucos anos na Serra Leoa. Então, o tempo médio de vida, na média, são 75 anos, 70 anos, digamos, aqui no momento atual. É dito na tradição sabedoria que existem 60 bilhões de almas, de seres, no nosso esquema evolutivo. Atualmente, existem 7,5 bilhões de habitantes em nosso planeta. Significa que, se nós dividirmos 60 bilhões de almas
por 7,5 bilhões de almas encarnadas, os habitantes atuais do planeta, os encarnados representam 70 dividido pela... desculpe, 7,5 milhões dividido por 60 bilhões daria algo como 8. Então, aqueles que estão encarnados representam 1/8 de todas as almas em nosso processo evolutivo. Então, os 7/8 que estão aguardam algo como 490 anos do outro lado. Então, o encarnado, 70 anos, desencarnado nos planos interiores espirituais, 490 anos. Significa que o processo evolutivo é bem lento. A gente tem que aproveitar a grande oportunidade de termos um corpo humano saudável, com a mente funcionando razoavelmente bem e aproveitando a oportunidade para evoluir mais rapidamente. Então, aquela outra questão, de onde vim e para onde vou? A manifestação é cíclica. Nós viemos da fonte e retornaremos à nossa fonte. A primeira grande etapa na manifestação é a involução. No início, no princípio, era o verbo, no princípio da manifestação, quando o verbo, ou seja, o logos, aquela vibração que, não sendo possível ser classificada de outra forma, foi chamada nos textos espirituais como o logos, o verbo, a palavra divina. Aquela grande vibração iniciou o processo de manifestação. E, no início, aquilo que nós chamamos de Deus, a fonte de tudo, usou grandes hostes angélicas para o trabalho inglório de trazer a consciência do nível mais sutil espiritual para níveis cada vez mais grosseiros, materializados, até alcançarmos a consciência no mundo da matéria. Então, esse longuíssimo período involutivo já terminou. Graças a Deus, nós estamos agora no processo evolutivo. E já passamos do fundo do poço. Já estamos relativamente avançados no processo evolutivo. É dito que das 7 grandes raças raízes pelas quais a família humana passa, nós já estamos na 5ª raça raiz e a 5ª sub-raça dessa raça raiz. Então, nós estamos evoluindo, nós já utilizamos a nossa mente razoavelmente bem. Temos alguns probleminhas que vamos explorar daqui a pouco, mas o mais importante de tudo é sabermos que estamos, felizmente, voltando à nossa fonte e essa jornada no estágio evolutivo é apresentada de forma simbólica por várias alegorias.
Na tradição cristã, ela é apresentada pela alegoria do filho pródigo, que estava na casa do pai e parece que achou meio monótono, queria experimentar coisas novas, aí pediu para o pai a sua parte da herança e ele saiu para a terra distante. Essa terra distante não é o Egito, não é nenhum país específico, é o que é utilizado na alegoria, essa terra distante, é o nosso planeta Terra, o planeta material, a vida material. Então, o filho pródigo deixou a casa do pai, aquela experiência espiritual, para uma experiência na terra distante da materialidade, aonde ele passou por poucas e boas e finalmente se deu conta que na casa do pai tinha alimento em abundância e decide voltar para a casa do pai e é recebido com todas as honras. A mesma coisa é expressa na outra alegoria do hino da pérola. Alegorias extremamente sábias que tocam o nosso coração, mas nós temos que entender como a terra distante sendo sempre o mundo material, do qual nós temos que regressar por nosso próprio esforço, porque cada um de nós é uma expressão do Filho de Deus, uma expressão do Cristo interior, que quer se manifestar plenamente. Por que que Deus, a fonte, decide fazer isso? Nós somos muito afoitos querendo fazer perguntas a Deus. Por que que você quis fazer isso? Eu estava tão bem aí na sua casa e agora a gente tem que ir para essa terra distante, passar por tantas agruras, tantas decepções, tanto sofrimento. Ah, existe sempre um propósito, e um propósito muito elevado para tudo aquilo que Deus faz. Então, esse propósito é a constante evolução. Como é que Deus pode evoluir? As formas e as consciências que são manifestadas, sim, podem evoluir. O todo, nós não temos ideia sobre o todo, sobre Deus. Os grandes sábios sempre se referem à deidade como sendo incognoscível, não pode ser conhecida. Não importa quanta sabedoria, quanta expansão de consciência que venhamos a alcançar, sempre terá algo mais que nos convida a prosseguir naquela expansão de consciência. E, além de tudo aquilo que a gente pode visualizar, imaginar que está nos aguardando, tem mais e tem mais. Então, vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance hoje em dia. A manifestação não só é cíclica, como ela é dual. Ela ocorre em pares de opostos, luz e treva, quente e frio, positivo e negativo, masculino, feminino, enfim, tudo é manifestado de forma dual. Inclusive aquilo que nós chamamos do bem e do mal. Então, tudo é dual na manifestação.
E uma coisa que nos causa um pouco de espécie é como é que a gente vai fazer progresso sem saber até que ponto nós estamos. Nós somos muito exigentes com relação ao tempo. Nós queremos tudo para ontem. Somos muito apressadinhos. Não temos absolutamente ideia da imensidão do tempo, dos processos evolutivos, daquilo que nós ainda temos que passar, o que nos aguarda, o que está esperando a nossa, o nosso progresso. Então, nós nos perguntamos, como é que vamos fazer progresso nessa expansão de consciência? Como nós vimos, o processo evolutivo tem uma fase de descida à matéria e, consequentemente, de uma consciência cada vez mais aguçada da nossa forma, das nossas formas, e, portanto, um recrudescimento da materialidade, da separatividade. Nós todos nos consideramos como seres separados. E ouvimos em todas as tradições espirituais que nós somos todos um. Meu Deus, somos todos um. Como é que nós somos todos um? Nós estamos vendo tantos rostos, tantas pessoas separadas, em lugares diferentes até do Brasil. Então, como é que nós somos todos um? Os instrutores espirituais nos sugerem que a gente comece meditação entoando mantras, lembrando que eu e o Pai somos um, eu sou um com todos os seres. A gente repete isso com muito sentimento, somos todos um, mas nós dizemos isso da boca para fora. Nós não temos ainda essa vivência de sermos todos um. E o interessante, apesar de toda essa resistência intelectiva de sermos todos um, aquelas pessoas que passam por experiências de samadhi, de aqueles arroubos místicos, ou mesmo experiências de quase morte, todos são unânimes em dizer que, quando eles deixaram o corpo e a sua consciência estava livre do corpo, eles tiveram a experiência da unidade, apesar de sentirem que eram alguma coisa especial, algo que estava pensando, sentindo, vivenciando, mas era unido a todos os outros seres, e especialmente aquela fonte que muitas vezes se apresentava como uma espécie de luz que chama aquele que está entrando nesse outro mundo de consciência expandida. Então, o reino dos céus é dito ser a consciência da unidade, em que nós somos todos um com a nossa fonte. Isso é o reino dos céus. E aí a gente fica, nossa,
Eu esperava que o reino do céu fosse uma coisa diferente. É só isso? Nós não sabemos o que é a beleza da experiência dessa unidade, dessa totalidade. É como as tradições espirituais dizem que nós todos somos como uma gotinha d'água no rio, que vai correndo, correndo, até que chega à sua embocadura e aí vai entrar no oceano. Ele estremece, meu Deus do céu, vou me perder no oceano. E quando entra no oceano, a gotinha tem a experiência consciencial que se tornou um com o oceano. É o que ocorre conosco quando nós entramos no oceano da vida, que é o todo. Então, essa vivência da unidade, que agora parece algo hipotético, algo para muito lá na frente, que a gente não sabe como é que vai ser, nós estamos progredindo nessa direção e vamos alcançar essa consciência da unidade. Será que a gente pode ter algum insight mais próximo dessa experiência da unidade? Bem, nós sabemos pelo princípio hermético, Hermes Trismegisto nos deixou um fabuloso legado de ensinamentos espirituais, um dos quais é assim em cima como embaixo. O ser humano é um universo em miniatura. Então, como o ser humano é um universo em miniatura, vamos imaginar o nosso corpo como sendo um universo. Eu imagino que todos vocês já viram essas bonequinhas russas lindas que são colocadas uma dentro da outra, vai diminuindo, diminuindo. Lá no centro tem uma bonequinha mínima e várias outras que vão encapsulando aquela que está lá dentro, lá dentro. Imaginemos, então, o nosso corpo físico como sendo um universo para uma célula do dedo, vamos dizer, o dedo indicador. A gente gosta tanto de apontar o dedo para os outros, apontar o dedo para as coisas. Então, imaginemos uma célulazinha do nosso dedo indicador. Essa célula representa todo o ser humano. Então, essa célula entra na vida espiritual e, num determinado dia, tem uma expansão de consciência. Meu Deus do céu, eu faço parte desse universo, desse dedo. Esse dedo que está apontando. Nossa, eu não podia imaginar que o universo fosse tão grande, diz a célulazinha. Ela expandiu a consciência. Depois de muito tempo, a consciência do dedo expande outra vez. Eu faço parte de uma mão, uma segunda iniciação, mais uma expansão de consciência, mais uma iniciação, e aquela mão vem a saber que faz parte de um braço. Meu Deus, que coisa maravilhosa! E aí, mais uma expansão de consciência, mais uma iniciação, e aquele braço, a célulazinha, o dedo, a mão, o braço, se dão conta que fazem parte do corpo humano como um todo. Então, alcançou a plenitude da consciência do corpo físico. Essa imagem, esse exemplo,
é o que ocorrerá com essa célulazinha na humanidade que somos cada um de nós, à medida que formos expandindo a consciência que nós fazemos parte de um todo maior, que é a nossa família, que é o nosso grupo, que é a nossa a população da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta. Então, a expansão de consciência é inevitável, é compreensível intelectualmente para nós, mas não basta nós termos o conhecimento intelectual. Nós temos que ir para o laboratório da vida e termos a vivência da unidade, a vivência da totalidade. Então, no início, a nossa consciência é que somos separados. E aí, a consciência vai se expandindo, a gente vai entendendo que fazemos parte de um todo cada vez maior, cada vez maior. E a gente pergunta, isso aí é muito interessante, eu também quero. Né? Então, como é que a gente consegue isso? O como? Qual é o mecanismo para nós termos essas expansões de consciência? É conseguirmos neutralizar a nossa prisão de consciência de sermos separados, nos identificando com o nosso corpo, com a nossa personalidade, nos identificando como? Com a nossa mente, porque a mente é o grande caminho, a grande oportunidade e o grande desafio, porque a mente está na consciência inferior, kama manas, como Blavatsky dizia, a consciência do animal humano, a consciência humana e a consciência espiritual. A mente é a ponte entre o inferior e o superior. É por isso que, em todas as tradições espirituais verdadeiras, os instrutores nos orientam para reeducar a nossa mente, não deixar que a nossa mente fique pulando de uma coisa para outra, como dizem no Oriente, de galho em galho, parecendo um macaco. A mente é como um macaco pulando de galho em galho constantemente. Então, nós temos que reeducar a nossa mente para que ela consiga se aquietar inteiramente e permitir que algo que está acima da mente, por dentro da mente, venha se manifestar. E venha se manifestar através da mente. E vocês vão dizer, meu Deus do céu, você está me confundindo, Raul. A gente tem que aquietar a mente para alcançar uma consciência além da mente e trazer essa consciência para nós no estágio atual em que nós nos encontramos, que é um estágio em que a mente é soberana. Então, temos que trazer aquilo que está acima da mente, conectado com a mente, para que a nossa mente intelectiva possa ter um vislumbre do que está além e do que nós teremos que alcançar um dia. Então, a educação da mente, aprender a libertar-nos
de todos os condicionamentos de nossa mente. Aí a coisa está ficando complicada, não está? Nós temos que nos libertar dos condicionamentos de nossa mente. Por quê? Porque todos nós somos muito suscetíveis àquilo que nós recebemos. Nós estamos fazendo um monólogo com palavras numa língua que todos entendem, em português. Então, nós entendemos o que vocês estão entendendo o que eu estou falando, porque todos nós já gravamos em nossa mente todas as palavras da nossa língua portuguesa. Então, ao ouvir português, aquilo que está gravado na mente capta e entende. Mas não só recebemos e gravamos em nossa mente palavras, nós gravamos uma imensidão de conceitos éticos, conceitos de como é a vida. Nós nascemos numa determinada família, num determinado ambiente sociocultural e recebemos da mamãe muito mais, mas também algo do papai, de conceitos. E esses conceitos que se tornaram crenças para nós ficam gravados no nosso inconsciente. Então, nós passamos a maior parte da nossa vida atuando de forma não consciente, mas reagindo inconscientemente ao mundo que nos cerca. Então, nós temos muita coisa gravada, estabelecida como conceitos que nos levam a agir quase que como ratinhos treinados em laboratório. Nós somos condicionados, nós reagimos em vez de agirmos conscientemente a tudo. É por isso que também nas tradições espirituais é dito que nós precisamos nos tornar conscientes. Mas eu estou consciente. Não, nós agimos a maior parte do tempo de forma inconsciente. Então, para atuarmos no mundo de forma consciente, nós precisamos desenvolver o que os budistas chamam de plena atenção. Estarmos muito atentos a tudo aquilo que está acontecendo e procurarmos nos libertar das nossas crenças do passado. Vocês veem como as pessoas atuam no mundo com diferentes crenças, não são só as crenças espirituais, crenças de valores. Pessoas que, de forma muito sincera, acreditam que as vacinas, por exemplo, são perigosas. Elas são muito sinceras. Outras pessoas, um número muito maior, dizem que não, vacinas são necessárias, estão ajudando a que nós possamos superar essa terrível pandemia que estamos enfrentando. Mas as pessoas têm crenças assim e crenças assado. Então, a menos que nós estejamos abertos, cientes de que as crenças das pessoas fazem com que elas ajam de forma sincera por esse caminho, por aquele caminho. É possível que um
um desses caminhos venha a ser um descaminho que vai trazer muito sofrimento. Mas por quê? Porque a pessoa tem aquele condicionamento. Não são ruins, não são isso. Tiveram um determinado condicionamento e as circunstâncias de vida, nós tendemos a nos congregar com aquelas pessoas, com aqueles grupos que nós achamos que nós temos afinidades, ou seja, que nós temos crenças parecidas. Então, o processo evolutivo requer que a gente examine, entre outras coisas, as nossas crenças. Meus irmãos, nós sabemos que isso é difícil, porque nós temos como certo que as nossas crenças são como as fundações da nossa vida intelectiva social. E é verdade. E a menos que a gente consiga fazer esse mergulho em nossa consciência, indo atrás do que está gravado em nosso inconsciente para mudar a nossa mente, eu sei que pelo menos dois caminhos muito sólidos para essa mudança da nossa mente. Um é o budismo. O budismo é fabuloso no que tange à reeducação da mente, até alcançarmos o vazio. Vazio, que negócio é esse? Eu não quero encontrar esse vazio, não. Mas o vazio de condicionamentos. Encontrar aquele estado de consciência aberto para aquilo que poderíamos chamar de a realidade. E existe um outro caminho também, o caminho moderno na tradição cristã, que é conhecido como um curso em milagres, em que o grande milagre não é transformar pedras em pão ou chumbo em ouro, é transformar a nossa mente, transformar a maneira como nós vemos o outro, como nós vemos o mundo. Então, as tradições espirituais nos chamam cada vez mais para esse entendimento daquilo que é a nossa fundamentação. Agora, tem outro aspecto dos nossos fundamentos que é essencial a gente entender o mais profundamente possível, mas nos causa tanta dor interior a gente entender isso, que é a lei de causa e efeito. Seguidamente, as pessoas dizem: meu Deus do céu, eu estou sendo injustiçado, por que que isso está ocorrendo comigo? E se perguntam: será que Deus não vê o que é que eu estou passando? Eu estou passando por um castigo de Deus. Que injustiça estão cometendo comigo? E as pessoas esquecem dessa lei fundamental, causa e efeito. Não há nenhum evento, nenhum efeito sem uma causa. E todas as causas geram efeitos. Traduzindo em miúdos, na nossa vida diária, tudo que acontece conosco no nosso dia a dia são efeitos de causas que foram engendradas por nós mesmos. Mas aí acontece, suponhamos que a gente passe por um desastre de automóvel e venha perder um braço.
Aí você diz, eu tenho certeza que eu nunca arranquei o braço de ninguém. Como é que Deus podia fazer isso comigo? Vocês têm toda a razão de dizer que vocês têm lembrança de que não arrancaram um braço de nenhuma pessoa nesta vida, nesta encarnação. É por isso que é tão importante a gente se lembrar que nós não somos esse corpo, não somos essa personalidade, que nós somos uma unidade de consciência que é chamada de alma, que passou por várias centenas de experiências encarnatórias e nós não nos lembramos das poucas e boas que fizemos num passado mais distante. Então, aquilo que ocorre conosco, 99% das vezes ocorre porque nós colocamos em ação as rodas da vida para que a gente viesse a experimentar tudo aquilo que nós causamos para a vida una. Vocês devem ter ouvido falar muitas vezes a vida una. É a vida de todo o nosso sistema. Então, essa vida una, Cristo em nós, esperança de glória, essa vida una recebe tudo aquilo que a gente faz e nos envia de volta os efeitos. Aí a gente diz, puxa vida, ok. Mas por que meu filho é tão chato? Por que a minha esposa é tão dominadora? Por que isso? E aí eu queria que isso mudasse. Eu não quero mais isso. A gente pode fazer alguma coisa para que isso mude. Como? Deixando de responder quando o filho, quando a esposa está sendo insistente, a gente acha que não é certo aquilo que estão exigindo, que estão falando, o tom de voz que estão usando. E o que a gente tende a fazer? Responde da mesma forma. Então, a nossa tendência como personalidade, condicionados como sendo pessoas separadas, quando alguém está fazendo algo que nós achamos que é injustiça, a gente responde na mesma altura. E o que a gente está fazendo? A gente está alimentando aquela roda viva do samsara, como os budistas chamam. Então, a menos que a gente decida, se dê conta que a gente tem que quebrar essas rodas vivas. Se eu não vou dar mais exemplo de esposa, não. Se o marido é chato, a esposa, em vez de mas que cara mais chato, desculpa, querido, tá bom, ok. Então, em vez de pagar na mesma moeda e, consequentemente, reativando o karma, aceitar que aquela pessoa que está ao seu lado é um instrutor que está lhe ajudando a aprender as coisas e um instrumento do karma que nos cria a oportunidade de quitarmos os nossos débitos. Quitar os nossos débitos. Vocês não devem estar gostando dessa parte da nossa apresentação. Será que a gente tem muitos débitos para quitar? Infelizmente, sim. Vejamos, por exemplo, as pessoas que nós consideramos como muito avançados na vida, santos.
algumas pessoas que a gente talvez conheça algo da vida, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Blavatsky, Teresa de Ávila, algumas pessoas santas e muito evoluídas, se a gente examinar a biografia, a vida dessas pessoas, nós vamos ver que eles passaram por agruras que a gente... Mas eles eram tão bons, quase santos, e sofreram tanto. Por quê? Por quê? Por quê? Uma razão totalmente inteligível quando a gente entende o processo evolutivo. Para que o ser humano alcance o topo da evolução como ser humano, ele tem que quitar todos os seus débitos kármicos com a família humana. Por isso que aquelas pessoas muito evoluídas, digamos, que já eram arhats, já tinham uma terceira ou quarta iniciação, quando estão se aproximando de alcançar aquele nível em que poderão sair da, do samsara, da vida nesse mundo, mas muitos escolhem permanecer para ajudar a humanidade sofredora, eles têm que quitar todos os seus débitos com a família humana. Aí, então, voltando para aqui e agora na nossa vida, quando a esposa, quando o maridinho for chatinho, em vez de outra vez, lá dentro, que bom, eu estou quitando o meu karma. E é verdade. A gente estará quitando se, em vez de respondermos à altura, nós dissermos, está bem, está bem, está bem, pronto. A gente desarma a bomba e quitou aquele débito. Faltam ainda 99 pela frente, mas aquele a gente já quitou. Então, na próxima ocasião que alguém pisar no seu pé no ônibus, se vocês andam de ônibus, em vez de... Mas por que você fez isso? Você não está olhando? Desculpe, você foi pisado e você pede desculpa. A pessoa, não, quero me desculpar. Pronto, terminou. Você vê, era um débitozinho kármico que a gente tinha. E se formos inteligentes, se estivermos atentos, plena atenção no budismo, estivermos atentos, nós não vamos responder à altura, nós não vamos realimentar a roda do samsara. Então, esses conceitos fundamentais, sendo que o conceito de karma operacional, a lei de causa e efeito, é importantíssimo no sentido prático para nós. Como nós estamos na tradição cristã, eu gostaria de lembrar para vocês como o Mestre Jesus nos legou um ensinamento maravilhoso, conhecido como a regra de ouro. Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, porque essa é a lei e o ensinamento dos profetas, a lei de causa e efeito. Então, é dando que se recebe. Aquilo que a gente dá para a vida una, a gente recebe da vida una. Então, esses choques que a gente tem que dar em nós mesmos para superarmos
os nossos condicionamentos de seguir na nossa rotina diária, dia após dia, fazendo as mesmas coisas, em vez de despertarmos, como os instrutores espirituais nos convidam, para a realidade da vida, para aquilo que está por trás das aparências. Eu, mais ou menos, apresentei aquilo que tinha em mente, e eu acho que nós podemos progredir bastante com um diálogo, com uma interação de vocês. Vocês gostariam de fazer alguma apresentação, alguma pergunta, ajudar o grupo com mais ideias? Professor Raul, Pois não, Dudu. boa noite a todos. O Boa senhor noite. tocou num assunto Fale um interessante. pouquinho mais alto, Dudu. O senhor tocou num assunto quando disse que nós estamos no quinto nível de evolução, e dentro desse quinto nível da evolução, estamos no quinto estágio, vamos dizer, bem no meio, né? E eu gostaria de saber assim, quais seriam os próximos estágios dentro ainda do quinto nível ou do quinto reino da evolução humana. O que mais precisaríamos passar dentro desse trecho de quinto reino, e o tempo para alcançarmos aí o sexto nível, o sexto reino. Eu sei que, mais ou menos, pelo que eu lembro de ter lido na Teosofia, em torno de 430 anos, alguma coisa assim, se não me engano. Mas eu queria confirmar com o senhor essa informação. Desde já agradeço. Muito obrigado. Duílio, muito obrigado pela sua importante pergunta. E infelizmente, uma pergunta que eu não saberia como responder, porque nós somos muito falhos quando falamos sobre o passado. E nós somos totalmente ignorantes quando tentamos falar sobre o futuro. Então, é fácil a gente, em termos relativos, fácil falar daquilo que a história nos ensinou. Mas aquilo que está na frente, nós temos alguns indícios. É bem provável que, para nós passarmos para a sexta sub-raça da quinta raça raiz, nós ainda tenhamos algumas centenas de anos. Aí, ao alcançarmos a sexta sub-raça da quinta raça raiz, ainda teremos muitas centenas de anos para alcançar a sétima sub-raça da quinta raça raiz. Para depois passarmos para a primeira sub-raça da sexta raça raiz, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima, até alcançarmos a sétima raça raiz. Esses diferentes estágios poderiam indicar, de certa forma, a expansão de consciência que alguns seres humanos já alcançaram ao entrarem no caminho acelerado da evolução. Esse caminho acelerado, muitas vezes, perdão, esse caminho acelerado geralmente é referido como sendo o caminho ou do místico ou o caminho esotérico.
das iniciações, em que as pessoas decidem dedicar inteiramente a sua vida a acelerar o seu processo evolutivo de forma consciente, com a ajuda daqueles que têm o conhecimento das regras do jogo, do caminho acelerado. Esse caminho acelerado, obviamente, tem seus percalços, suas dificuldades. Caminho acelerado. Vamos ter uma ideiazinha. Quando a gente dirige o carro numa grande cidade, é uma coisa muito maçante. O trânsito é difícil e a gente quer acelerar. E se a gente tiver um carro muito possante, estivermos muito apressados, podemos acelerar e dirigir cortando o trânsito, isso, aquilo, e podemos alcançar a nossa meta mais rápido, mas as chances de acidentes serão bem altas. É a mesma coisa no caminho acelerado. O caminho acelerado espiritual das iniciações demanda, mas demanda muita dedicação, demanda que a gente deixe de lado aquilo que nós nos acostumamos, a gratificação do eu. Eu, em primeiro lugar, eu quero o pedaço maior, o pedaço melhor, eu quero sentar mais perto, eu quero isso, eu. Então, o caminho acelerado demanda que a gente deixe o eu de lado. É a comunidade, é o todo, são os outros que passam a vir em primeiro lugar. Isso, para o ser humano usual, comum, parece uma coisa de louco. Como é que eu vou ficar pensando o tempo todo no bem dos outros, em vez do meu próprio bem, da minha própria satisfação? Então, requer uma revolução na nossa mente, nos nossos valores, que demanda que a gente faça uma revolução interna em nossas crenças, em nossos valores culturais e até mesmo familiares. Isso é muito doloroso, demanda muita dedicação. A gente faz algum progressozinho, mas verifica quando nós somos muito honestos conosco mesmo, como o nosso progresso foi relativamente pequeno em termos do muito que nós precisamos para nos tornar um bodhisattva, para nos tornarmos um benfeitor da humanidade. Eu preciso da ajuda de vocês. Simone, por favor. Raul, num dos pontos que você falou, que o nosso objetivo aqui seria a evolução da forma e da consciência, você acha, então, que o Criador também está evoluindo? Além das criaturas? Simone, você tocou naquele ponto que eu sugeri, que é o incognoscível. Você procure, assim, imaginar. Se você tivesse inicialmente a consciência de uma célula da ponta do seu dedo, querer imaginar o que é a vida do corpo como um todo, não dá. É pular muitas etapas conscienciais. Nós usamos nas diferentes religiões
o termo Deus com muita facilidade, Deus para cá, Deus para lá, Deus te pague, a gente empurra para Deus, Deus para pagar aquilo que alguém fez para nós. Né? Deus não é um ser, Deus é tudo, é o todo. Será que a nossa consciência, o nosso intelecto consegue abranger o que significa o todo? Acho que uma semana ou algo assim atrás, eu repassei uma historiazinha que recebi a respeito de alguém perguntando: quem é você? Aí a pessoa, com muita originalidade, vai dizendo que eu sou isso, um ser humano de uma humanidade de tantos bilhões, com tantas outras espécies nesse planeta Terra, que é um planetinha no nosso sistema solar, que é uma estrelinha dentro das 200 bilhões de estrelas da nossa Via Láctea, e que é uma das trilhões de outras galáxias do mundo conhecido. Então, Deus é tudo isso em todos os níveis da manifestação. Então, quando a gente procura entender por que Deus está fazendo isso, pode ter certeza que tem muito boas razões por trás disso. Vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Você me perdoe, Simone, mas eu vou dizer uma coisa para você que dói a todos nós. O nosso danado do ego, separatista como que não quer que a gente comece a expandir a consciência e consiga transcender o poder que o ego tem sobre a nossa vida, ele encontra várias maneiras de desviar a nossa atenção da expansão de consciência para a restrição da consciência, o aprisionamento da nossa consciência à nossa forma, fazendo muitas vezes perguntas que não conseguirão ser respondidas. E quando a gente não consegue responder, você está vendo? Não adianta a gente pensar nisso, a gente não tem que pensar nisso, no todo. A gente tem que pensar no próximo passo da nossa jornada. E o próximo passo da nossa jornada é sempre ser mais amoroso, ser mais aberto, ter mais consciência da dor, da necessidade do próximo. Nesse período de pandemia que nós estamos passando, desastres ecológicos de tudo quanto é tipo, como o sofrimento da humanidade está aumentando. E se a gente deixar o ego correr solto, olha, eu tenho que cuidar da minha saúde, do meu interesse, da minha vida. A abertura de consciência para o todo, para o resto da humanidade, mesmo que a gente não consiga resolver os problemas daqueles que perderam tudo na Bahia, em Tocantins, e Pará, e assim por diante, em Minas Gerais. Mas a gente tem que dar o próximo passo, abrir mais o coração, ser mais sensível à dor do outro. À medida que nós vamos dando um passinho mais
em expansão de consciência, a gente vai sentir como a nossa vida se torna mais rica, da verdadeira riqueza que é a participação no todo. Em vez de nos fecharmos na consciência do pequenino ego, que em Piste Sofia é chamado constantemente do autocentrado. É isso o que a maior parte das pessoas são, autocentradas, centradas em si mesmas. Então, vamos fazer um esforço para ver o que está ao nosso alcance de expandir a nossa consciência. Lermos mais. Eu sou amigo de livros, como vocês podem ver aqui, e tem muito mais. Não li todos, não. Mas a gente tem que ler mais, expandir a consciência intelectiva e, ao mesmo tempo, abrir o coração para sentir a dor do outro e não cair nas armadilhas do ego. O ego não quer que a gente expanda a consciência, não quer que a gente seja mais altruísta, que sinta, vivencie e procure ajudar o outro. Não quer isso. Pois não? Eu não estou vendo o seu nome. Sou eu, Raul. Era assim, tudo bem? Já que você falou de autocentrado, de ego, eu gostaria de falar que justamente o autocentramento nos leva a deixar de ver a dor do outro. E assim, eu me contive durante esse tempo todo, porque você citou alguns exemplos acerca da necessidade de não se responder à violência e como forma de expansão da consciência. Eu entendo que, por exemplo, no caso do exemplo que você citou de mulheres, depois da pandemia, houve uma espiral de violência, Raul. Eu acredito que a gente não responder leva a uma passividade que vai incrementar essa espiral da violência. O que é que acontece? Eu estudo junto com a Comissão da Mulher Advogada, a Comissão de Violência Doméstica, as notificações de violência. As violências começam com microagressões, com gritos, com ameaça, com intimidação. Se a mulher não reagir, se as pessoas que conviverem com ela, inclusive agora o CNJ está com uma iniciativa muito interessante de catalogar dados de violência doméstica a partir da pandemia, 2020 para cá, com mídias alternativas, usando no WhatsApp em alguns grupos, porque se um vizinho ouvir uma briga de marido e mulher, ele tem o dever de cidadão de denunciar isso. Então, assim, dizer que não é para se revidar, que a mulher aceite, eu acho isso uma cultura machista, patriarcal, que você me desculpe. Eu acredito que a lei de não violência, aquilo que foi preconizado por Mahatma Gandhi, não pode ser pretexto para a omissão, principalmente numa cultura patriarcal como é a nossa. Você vai dar entrada agora na doutrina secreta, nesses estudos que são muito complexos, mas você sabe que o patriarcado ele deu lugar, sumiu. Havia antes, há milênios, há centenas de anos atrás, culturas em que a mulher é líder. Isso foi sufocado. Então, hoje em dia, a gente vê assim, que a espiral da violência começa com pequenas agressões, aquela tensão gerada
leva a uma agressão, e depois a mulher que é subjugada, ela passa a perdoar o homem cada vez mais, perdoa, e o ápice da violência contra a mulher é o feminicídio. Para você ter uma ideia, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, agora no Brasil, ele é estadual. Então, alguns dados, eles não são compilados em termos de país, são compilados pelas secretarias de segurança pública de cada estado. Me chamou a atenção, de 2020 até 2021, um dos estados que mais teve aumento de violência doméstica. E olha que você imagina que muitas vezes é subnotificado isso, que a mulher fica calada, porque é dependente econômica do homem. O Rio Grande do Norte teve um aumento de abril de 2020 até abril do ano passado, a gente ainda não tem os dados de 2021 para cá, de 258% de casos de violência doméstica. Então, eu acho muito bonito se falar, não vamos revidar, mas a realidade fática que se apresenta, principalmente para as mulheres, e as mulheres que são carentes economicamente, que dependem de seus maridos, de seus namorados, de seus companheiros, é uma realidade totalmente diversa. Você tem que reagir, sim. Você tem que reagir, inclusive, em termos de cidadania, você tem que denunciar. O ditado antigo que dizia, em briga de marido e mulher não se mete a colher, não pode ser pretexto para isso. Entendeu? Eu queria que você pontuasse. Você me perdoa. Nós estamos aqui com um horário agora muito apertado e já passamos uns minutinhos do nosso tempo. Eu concordo com você que as mulheres precisam de ser mais ativas na sua própria proteção. Eu lembro, no entanto, um dos ensinamentos básicos a respeito da vida espiritual: discernimento. A mulher, em geral, precisa do discernimento para saber quando precisa pedir ajuda, porque está convivendo com um monstro dentro de casa, ou quando, com a habilidade natural da mulher, consegue contornar pequenas situações. Então, discernimento. Estou totalmente de acordo com você que a violência contra a mulher é uma coisa inaceitável numa sociedade evoluída como nós achamos que somos, mas nós precisamos sempre lembrar, ter diante de nós discernimento. Então, querer enfrentar um brutamontes dentro de casa não vai levar a lugar nenhum. Ana Cida, uma palavrinha só, se você desejar, mas nós temos que encerrar, infelizmente, a nossa reunião agora. Tranquilo, Raul. Nós vamos... Quero agradecer sempre a sua sabedoria. Você sabe que eu sou sua fã, leio seus livros com avidez, gosto demais de você, e apesar de ter essa veia assim, meio militante, feminista, você sabe que eu compreendo o que você fala, mas eu acho que é importante a gente pontuar isso, porque não é um incentivo à passividade, mas uma mudança interior requer que você também, às vezes, reaja. É importante isso. Mas você é maravilhoso. Muito obrigada, viu, Raul, por lhe ver. Esse ano é a primeira vez, um 2022 maravilhoso. Eu espero que sua filha esteja melhor, graças a Deus, né? E que todos os seus sonhos sejam realizados. Fiquei muito feliz de saber desse novo livro seu. É um que eu não tenho, né? Então eu tenho que ter e quero autografado. Tá bom? Eu vou lhe procurar. Irmã, grande abraço, amigo. Obrigado, um abraço para você, um abraço a todos vocês, meus queridos irmãos, e espero poder encontrá-los outra vez na semana que vem, já começando o Evangelho de Filipe. Eu sugiro a vocês que leiam pelo menos a introdução, aquela primeira página, falando sobre o Evangelho como um todo,
e vamos deixar as dores de cabeça da interpretação que nós vamos tentar fazer durante a nossa reunião na próxima semana. Muito obrigado, bom fim de semana para vocês, um ano novo muito proveitoso, com muito discernimento, com muito amor, com muita certeza de que nós podemos fazer progresso. Fiquem em paz com Deus, muita paz, muita alegria para todos nós. Obrigada, boa abraço. noite. Oi.